A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuí, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você, meu amado e querido irmão que está chegando agora neste canal, forte abraço, muito bem-vindo de todos deste canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já agradeço você, meu amado e querido irmão, que está aí nos acompanhando na leitura da Palavra de Deus. Nós estamos na leitura do livro de 1 Reis e vamos ler o capítulo 2. Onde Davi dá conselhos a Salomão e morre, né? Davi já estava bem velho já, tá? Vamos lá, meus amados irmãos. Capítulo 2 de 1 Reis. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois esse homem e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em paz derramou o sangue de guerra, e pôs sangue de guerra no seu cinto que tinha, nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que sua cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim chegarão eles a mim quando eu fugia para a casa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que maldisse com maldição altroz no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu e encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora, o não tenhais por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faça com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai,
e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e Betseba, mãe de Salomão. E disse ela: de paz é tua vinda. E disse ele: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que te dizer. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar ainda, que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço. Não a rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará. Que me dê por mulher a Abisag, a sumanita. E disse Betseba: bem, eu farei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço. Não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: desce Abissag, a sumanita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: é porque pedes a Abissag, a sumanita, para Adonias. Por que isso? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abitai, sacerdote, e para Joabe, filho de Jeruia. E juro, ó rei Salomão, pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça. E outro tanto, se não falou Adonias estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Jeoiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porque levastes a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. Eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia do tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim disse o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu.
E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça das semente para sempre, mas a Davi e a sua semente e a sua casa e o seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Jeoiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs rei em lugar de Abiatar. O rei assim o fez. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas que certamente morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abardou o seu jumento e foi a Gate para Aquis a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos a Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou Simei e disse-lhe: não te conjurei, eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que certamente morrerás? E tu me dissestes: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem o mandato que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizestes a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Amém, meus queridos e amados irmãos. E aí está a confirmação, do reino de Davi, o reino estabelecido por Deus, os planos que Deus havia planejado para a humanidade, pois da sua descendência nasceria o Messias. E Salomão é aconselhado por seu pai a fazer o que me chama muita atenção, Se há um conselho dos quais um pai, uma mãe deve dar aos seus filhos, a gente vai encontrar no versículo 3, esforça-te, pois, e seja homem.
versículo 2, né? E o 3 diz, e guarda a observância do teu Deus, para andares nos seus caminhos e guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim. Veja bem, meus amados irmãos, aqui a gente encontra um texto que ele vai explicar o que são estatutos. Ele vai falar que existe a diferença entre estatutos, entre mandamentos, entre juízos, entre testemunho, entre lei de Moisés. Existe uma grande diferença entre estatuto, mandamento e lei de Moisés. Quando muitas pessoas falam que a lei de Deus foi revogada quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, essas pessoas não sabem fazer diferença entre mandamento de Deus e lei de Moisés. São duas coisas bem diferentes. O mandamento de Deus ele é eterno. O mandamento de Deus ele não se encerra. O mandamento de Deus ele expõe o caráter de Deus. Quando o Senhor Jesus fala, alguém lhe pergunta qual é o maior dos mandamentos. E o Senhor Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não estava criando um novo mandamento. Jesus estava explicando as leis dos 10 mandamentos de Deus. Jesus não estava revogando nada. A palavra vai dizer que nem um jota, nem um tio, se eu me tirar da lei, até que todas as coisas se cumpram. Né? Nem uma vírgula, nada pode ser mudado na lei de Deus, nos mandamentos de Deus. E veja bem, meus amados, quando o Senhor Jesus fala isso, amarás o Senhor teu Deus, se você observar a lei dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, está falando de um relacionamento direto com Deus, pois eles falam diretamente da pessoa de Deus, do que você vai fazer para Deus. E semelhantemente os outros 6 vão falar do seu relacionamento para com o seu irmão. Né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. Isso é com você e o seu irmão. Amar a Deus é não ter outros deuses. Né? Amar a Deus é não tomar o seu nome em vão. E enfim, queridos. E foi isso que Jesus tentou explicar. Então, meus amados, aqui tem um texto que vai falar que existe uma diferença, né? E através de um estudo mais aprofundado você vai entender que existem mandamentos, juízos, lei de Moisés, né? E estatutos, né? Isso aí existem. E a lei, e o conselho do pai a Davi, faça isso. Guarda tudo que o Senhor te tem ensinado, e assim prosperarás, e o Senhor confirmará a sua palavra sobre você. Amém? Tenho que parar, meus amados, pois a leitura foi bastante grande, mas eu não podia deixar de falar isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, e vamos agora à oração da fé.